5Lege. Notícias da Câmara de Indaiatuba em 5 minutos. Olá, você está em uma edição estendida do 6º episódio do 5Lege, o podcast de notícias da Câmara de Indaiatuba. Você confere agora a entrevista com a jornalista e arteterapeuta Mônica Kimura, que atua como assessora de comunicação da Associação Brasil SGI, da comunidade budista. Ela fala sobre os projetos que desenvolve dentro e fora da entidade. E começa explicando o que é a BSGI. A BSGI é uma organização religiosa budista. Segue os princípios filosóficos humanistas do budismo de Nichiren Daishonin. O Nichiren foi um Buda, foi um monge japonês do século XIII, que entre as... Assim, se for falar assim, em poucas palavras, bem poucas, é o respeito máximo à dignidade da vida, em todas as suas manifestações. Daí a gente já fala tudo, a gente já fala de humanismo, a gente fala de não discriminar, extinguir os preconceitos e as injustiças e tudo mais, porque dignidade máxima à vida em todas as suas formas fala tudo, né? Então, a BSGI ela tem o propósito de disseminar esses princípios filosóficos em várias áreas de atuação do conhecimento humano. Dentre elas tem a coordenadoria educacional, que atua dentro de escolas públicas, que fazem um trabalho, não digo paralelo, mas em conjunto com o currículo do MEC. Não interfere em absolutamente nada, ela só acrescenta. Então, tem um projeto que inicialmente chamava-se Makiguchi em Ação, porque Makiguchi foi o primeiro presidente da Soka Gakkai e o fundador dessa organização, em 1930, né? E então a gente, como ele era um educador, foi dado o nome desse projeto, o nome dele. Mas agora se chama Ação Educativa Soka. Soka significa literalmente criação de valor. E como eu estava falando, o projeto de hortas comunitárias, onde as crianças não tinham o menor conhecimento, não sabiam nem o gosto que tinha uma alface, uma salsinha que seja. Cenoura era o tipo da coisa assim que, nossa, só sabia que o coelho comia, mas não sabia que o humano podia comer também. E é engraçado, porque são escolas pobres, né, que normalmente esses alimentos são mais baratos do que carne e assim por diante. E a partir da horta comunitária, eles começaram a entender quais são os princípios nutricionais desses alimentos e conhecer o sabor. E descobrir que é possível alimentar-se bem, gastando pouco e se nutrindo. E outro projeto interessante é o origami, que são as dobraduras de papel, arte de dobrar papéis, arte de dobrar papéis, que é uma arte japonesa que foi exportada para o Ocidente e trabalha-se várias questões, como tanto a biologia, né, porque você produz animais, a matemática, né, as formas geométricas e assim por diante. Então, multidisciplinarmente é possível trabalhar. E outras mais, né? Tem a alfabetização em 40 horas, que é incrível, baseado no método Paulo Freire. São uma das poucas organizações que pratica o método Paulo Freire, porque muita gente estuda e tudo mais, mas colocar em prática realmente são poucas. E a BSGI trabalha com esse projeto de alfabetização em 40 horas para os seus associados. E a partir do Makiguchi, a partir da alfabetização em 40 horas, foi possível acrescentar mais um plus, que é a Academia Magia da Leitura. Porque as pessoas se formavam na alfabetização e aí se sentiam vazias, assim, meio que órfãs, e queriam mais. Eles queriam chegar mais, eles queriam ler jornal, eles queriam ler livros, e aí a alfabetização não contemplava isso. Então começou a se trabalhar a questão da leitura, com a intenção de formar uma geração de leitores. Aqui em Indaiatuba nós temos uma sala, Magia da Leitura, dentro desse projeto. Em Campinas também tem outra, em Hortolândia também. Onde existe a BSGI, a gente costuma colocar para os nossos associados interessados em compreender um pouquinho melhor o mundo maravilhoso da literatura. Então, eu sou professora nesse projeto, voluntária, e quinzenalmente a gente se reúne durante uma tarde inteira e a gente conversa a respeito de várias vertentes literárias. E a gente faz atividades também, e tem sido produzidos textos incríveis, tá? Criativos, mágicos até, né? E as pessoas estão se descobrindo capazes, né? Empoderando-se, tomando posse, né? do ato de ler.
Que mais? Tem a coordenadoria cultural também, que aí envolve várias profissões. Eu sou uma das responsáveis do departamento de comunicação, que envolve todas as pessoas ligadas a essa área. E aí tem um departamento de estudos de filosofia e religião, tem um departamento de juristas, né, advogados em geral, profissionais de saúde e assim por diante. Todos esses departamentos eles são voltados a questões relacionadas à prática do budismo, voltadas à sua profissão. Por exemplo, um advogado que defende criminosos. Ele se sente com um dilema ético, porque, afinal de contas, respeito à dignidade máxima, respeito à dignidade da vida, né? Se enquadra ou não se enquadra dentro dessa questão. Então, eles discutem isso e compreendem como é que você trabalha melhor dentro desse processo. Eu, pessoalmente, dentro da minha profissão, alguns colegas jornalistas que atuam na área na editoria de geral, onde você tem que procurar cadáver, né? Que não é a coisa mais agradável desse mundo, a gente sabe bem o que é isso. Então, também a gente discute essas questões, né, de como você lidar com isso, de que forma, como encarar e tudo mais. Bom, então a BSGI não é só isso. A BSGI também tem os encontros nos núcleos de bairro, semanalmente. Cerca de 2.500 núcleos de bairro no Brasil inteiro se reúnem com mais ou menos 20 a 30 pessoas para a prática do budismo, para compreender melhor estudo e prática do budismo. Porque nada acontece se a gente não tiver dentro de si incorporado todas essas questões, esses conceitos. Que também sou voluntária nesses núcleos de bairro. E que mais? Então, eu sou assessora de comunicação. Então, eu atuo já faz quase 10 anos que eu atuo dentro da BSGI como profissional contratada. Até então, até há 10 anos, eu era voluntária, né, produzia textos, fazia revisões de textos, atendia imprensa voluntariamente. Aí, há coisa de 10 anos, eles me convidaram para fazer uma versão nova do site, que era um site estático, que não tinha atualização nunca. Eventualmente tinha uma ou outra, mas era muito raro. E aí produzimos um site e, dentro da proposta, contemplava-se uma atualização quinzenal. Então, depois disso, eles me contrataram para fazer essa atualização. E aí meu trabalho foi crescendo, porque eles perceberam que havia uma falha na comunicação entre a organização e a sociedade. Porque a sociedade não conseguia entender muito bem como é que era isso, porque nós não temos monge. Né? A imprensa, por exemplo, gosta muito de rituais, gosta dos caras vestidos de mantos, né? Com aqueles rituais e tudo mais. Nós temos rituais, mas nós não temos clero. Né? Foi uma opção que nós fizemos, já faz uns 30 anos, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque nós entendemos que o princípio budista de que o Buda não existe fora de nós, e sim dentro, tá? Não necessita de um intermediário. Então, esse entendimento foi a causa principal para que nós rompêssemos, para que nós tomássemos corpo e seguíssemos um caminho independente. E isso foi muito bom. Porque agora as pessoas não precisam mais se apoiar dentro de um clero, e agora as pessoas têm o poder de buscarem o Buda dentro de si. Então, hoje, o que eu faço? Hoje eu sou assessora de comunicação, então eu produzo textos para a imprensa, produzo basicamente toda a comunicação que vai para fora da organização. Né? E alguma coisa também que vai para o nosso público interno, que são os nossos associados. Mas, basicamente, é para o público externo. E vários eventos que acontecem, né? Porque nós temos uma orquestra filarmônica, né? Nós temos grupos de apresentação, que são um grupo de dança. Tem duas bandas marciais, feminina e masculina. Muitas vezes eles se apresentam conjuntamente. Aqui em Campinas tem um núcleo. Temos vários corais também. Cada organização se junta e produz um coral. E todos esses eventos que são voltados para a sociedade, eu faço o trabalho de assessoria de comunicação. Então, não é pouco. E também faço o monitoramento das redes sociais. E esse é o trabalho mais complicado e mais, digamos, chato. Porque a pessoa parece que pode falar tudo, né, numa rede social.
Daqui a pouco eu quero tocar nesse assunto, mas especificamente sobre essas duas coordenadorias que você mencionou, a cultural e a educacional, elas têm atividades no Brasil inteiro, portanto? Tem atividades no Brasil inteiro. E aqui na região de Campinas, quais os projetos ligados a essas duas coordenadorias que você destacaria? Aqui na região de Campinas, basicamente, nós temos o Departamento de Artistas. Em Campinas tem um Departamento de Artistas bastante atuante, que envolve todas as pessoas ligadas às belas artes, né? Pintores, escritores, músicos, dançarinos, atores, atrizes e assim por diante. E o departamento e a coordenadoria educacional é forte, né? Com a Sala Major da Leitura. Tem, acho que, 2 núcleos em Campinas e em Indaiatuba tem 1. Né? E Indaiatuba é uma organização que envolve 5 cidades. Indaiatuba, Salto, Itu, Elias Fausto e Montemor. Tá? Então, a gente tem alunos, nem todas as cidades têm alunos, mas a gente recebe alunos de Salto, Itu e, basicamente, de Indaiatuba. E aqui em Indaiatuba, o núcleo de artistas se reúne lá em Campinas. E quais são os resultados desse projeto de leitura que você destacou? Quando a gente percebe exatamente o termo que você mencionou, empoderamento, né, a pessoa entender a literatura como um grito de liberdade, porque, afinal de contas, leva ao conhecimento, aos questionamentos, etc. Vocês percebem esses resultados entre as pessoas que frequentam o curso? E, de alguma forma, isso estimula também o hábito da leitura e da escrita? É engraçado, vou citar Saramago, porque ele é o máximo. Ele fala que quanto mais palavras conhecemos, mais conhecemos as nós próprios. Né? Então, o conhecimento de si, do mundo, passa necessariamente pelo conhecimento das palavras. Então, a gente apresenta novas palavras, a gente apresentando novos textos, novas maneiras de compor palavras, tá? Porque não é um encadeamento de letras, né? A gente sabe disso. Mas, conforme a gente vai apresentando textos diferenciados, por exemplo, eu estou devendo para eles uma aula de poesia. Poemas. Né? Porque poesia existe em tudo que há. É isso que eu quero apresentar para eles. Né? Então, eu vou fazer uma aula. Como eu sou arte-terapeuta também, então eu tenho esse plus como docente. Eu estimulo áreas criativas do cérebro para que eles possam destravar aqueles bloqueios que a gente adquire na escola. Infelizmente, a gente adquire muitos bloqueios na escola. Né? Então, a ideia é que eles produzam textos deles próprios, tá? Sem medo, sem amarras e tudo mais. Ali não tem certo e errado. Então, as primeiras aulas, a gente meio que produzir perfis deles próprios e dos colegas. Né? E saíram coisas interessantíssimas. Né? Esquecendo a questão da ortografia, do erro gramatical, e a forma, né? Vendo o conteúdo. Né? As pessoas estão buscando cada vez mais. Eu li o livro que você indicou, gostei muito, aprendi tal coisa. E essa é a fala que vem nas aulas. Né? São encontros quinzenais, então a gente tem poucos encontros. Mas, em cada encontro, a gente vê uma luzinha nova no olhar. Isso é muito legal. E são ministrados onde, exatamente? Na casa de uma pessoa, né? De uma família budista. Entendi. E aí as famílias, o pessoal se arregimenta e vai voluntariamente. A gente tem poucos alunos ainda, porque as pessoas ainda têm dificuldade de enfrentar os seus medos, né? Os seus temores. Mas, aos poucos, a gente está aumentando o contingente. A gente falou, nem que tenha um aluno, a gente vai continuar. E teve aulas que a gente teve 3 alunos. E como faz para participar uma pessoa interessada? Assim, o associado. O associado, ele só tem que falar para a gente, olha, eu vou... E meio que ele pega o bonde andando e segue. Porque cada aula ele tem começo, meio e fim. Então, não tem necessidade de ter uma continuidade anterior. Tá? Ele pode pegar o bonde andando. Agora, as demais atividades, como origami, por exemplo, isso é incorporado às atividades da rede pública sem interferir no currículo formal? Isso é outro departamento, não tem a ver com a magia da leitura, mas isso é dentro de sala, é dentro de escola mesmo. E, normalmente, o público não são os alunos, o público são as pessoas que trabalham na escola. Resgatar a alegria do docente. Não só o docente, o professor que vai para a sala de aula, mas o monitor, a merendeira, a atendente de creche, as pessoas do ambiente escolar. Então, e a gente envolve também os pais. Uma vez por mês, esse pessoal vai e chama os pais para participar
interagir e explicar o que está acontecendo. Isso nada tem a ver com budismo. Não se fala de budismo. É simplesmente um serviço prestado, mas dentro de tudo que é feito existem os conceitos budistas. E esse conceito com o qual a gente começou a nossa conversa do respeito máximo à dignidade à vida, você mencionou que também faz gestão de mídias sociais, e a gente percebe que nas mídias sociais esse respeito à dignidade da vida muitas vezes é colocado em xeque pela forma como as pessoas se manifestam. No começo da internet se supunha que, na verdade, ela viria para revolucionar as relações humanas e melhorar o debate público, melhorar a forma como a gente convive. E, pelo menos na minha avaliação, isso não tem acontecido, é justamente o contrário. Você considera, inclusive, como jornalista, que em algum momento isso vai se estabilizar e, de alguma forma, as pessoas vão começar a se respeitar mais? Ou a própria configuração da internet contraria esse respeito à dignidade da vida? Parece que, segundo os especialistas, uma mudança de comportamento leva uma geração. Só que a tecnologia é muito rápida. O WhatsApp não tem 10 anos ainda. Uma geração é 15, 20 anos, né? Então, daqui a pouco aparece outra e não dá tempo. A geração Z, acho que é Z, né, que a gente está na Z, essa é versátil. Essa daí, deixa que eu chuto, entendeu? Chegou, eles já estão com a posse de bola e vão para o gol. Agora, a anterior à minha, sei lá, essa tem dificuldade. Eu própria fui bastante reticente a ingressar nesse mundo do WhatsApp. Eu resisti o quanto pude, né? Demorei bastante. A coisa já estava rolando há muito tempo e aí eu tive que sucumbir porque, por força da profissão mesmo, eu tive que sucumbir. E até hoje ainda não consigo muito que acompanhar. Não dá para passar o dia inteiro olhando para o celular. Mas eu vejo ao redor, meus filhos, os amigos dos meus filhos. A coisa mais natural, eles estão, às vezes, conversando entre eles no WhatsApp. Para eles é absolutamente normal, comum, tranquilo. Eu acho estranho, mas não vou julgar, porque ainda é muito cedo para falar a respeito. Agora, a questão da dicotomia, as polêmicas, isso aí eu não tenho muita esperança de que isso vai se estabilizar, que isso vai se equilibrar. Durante as eleições últimas, a gente tinha, mesmo dentro da BSG, a gente tinha os prós e os contra, né? Eu não vou falar quais mesmo. E os prós eram raivosos e os contra também. E exigiam que a BSG se posicionasse porque determinado candidato era contra o princípio básico da dignidade da vida e o outro porque a corrupção do outro lado, não sei o quê, também era contra a dignidade da vida. Então, ambos tinham argumentação válida. Porém, a BSGI não pode se posicionar a favor de um ou a favor de outro, porque é o direito também, tá? Isso entra dentro da dignidade da vida, é o direito da escolha. A máxima de que eu não posso definir aquilo que a vida me dá, mas eu posso definir aquilo que eu faço com o que a vida me dá. Então, isso é uma questão de escolha. Você ser a favor ou contra determinada questão é a sua escolha. É a sua dignidade, entendeu? Eu respeito a sua. Só que as pessoas não querem respeitar. Parece que agora virou uma coisa ou é contra, ou está comigo ou está semigo. Não é assim que funciona. Isso vai demorar para as pessoas entenderem? Vai. Porque quem está do outro lado, você não está enxergando a pessoa que está do outro lado. A pessoa que está do outro lado, ela é anônima. Você não está olhando nos olhos. E o olhar nos olhos muda completamente. Se você tiver que falar o que você fala na rede social no olho, você não fala. Normalmente você não fala. Então, até as pessoas se acostumarem com isso é difícil. Eu tive pessoas que me bloquearam, eu bloqueei algumas, mas não tenho mágoa de ninguém. Mas as pessoas sentem mágoa e guardam esse rancor e vão carregar isso. Eu não carrego, porque isso é um peso a mais, entendeu? Eu já tenho peso pra caramba para carregar, que é o meu próprio, né? E eu não quero carregar mais nenhum de ninguém. Mônica, com relação à questão da condição feminina, a gente tem entrevistado várias pessoas para uma série, do nosso podcast, e em comum o que as articula, em geral, é essa questão da equidade que vem ganhando corpo, mas a gente sabe que, do ponto de vista estatístico, ainda não se materializa. Quais são as principais agendas, se você pudesse eleger algumas,
que, ao ser alcançadas, a gente alcançaria também essa equidade? Bom, eu quero citar um exemplo. A BSGI tem como projeto também exposições de documentário, que a SGI produz, a gente traduz, e a gente, dentro do Brasil, a gente produz uma ala brasileira. Então, a próxima exposição que estamos montando chama-se Transformando Vidas, o Poder da Educação em Direitos Humanos. E, para tanto, nós elegemos 3 professores. É uma larga pesquisa, com vários educadores, vários formadores de opinião, e encontramos 3 educadores. Eu vou citar uma só, que é a professora Gina Vieira Ponte, que é de Brasília, e ela é autora do projeto Mulheres Inspiradoras. Então, esta pessoa incrível é uma mulher negra, tá, que passou por todas as questões ligadas à etnia dela e o fato dela ser mulher. Tá? Ela desenvolveu um projeto em que ela trouxe referenciais outros de mulheres, tá? Quebrando aquele paradigma do estereotipado da mulher branca, magra, loira, de olhos claros. O ideal de beleza ocidental. Né? Então, ela trouxe referenciais. Ela teve o cuidado de trazer autoras. Ela elegeu 10 autoras, 2 das quais com idades próximas das dos alunos dela, que é a Malala e a Anne Frank, né? Até mais idosas, como a Cora Coralina e a Maria Carolina de Jesus. Né? Então, ela trouxe esses livros para eles, apresentou, porque ela era professora de leitura, então todas as salas passavam por ela. Então, foram cerca de 2.000 alunos impactados. Discutindo a condição feminina, ela conseguiu fazer com que essa nova geração de 13, 10 e 13 anos entendesse qual é o papel da mulher na sociedade, que não é só o de ser mãe, esposa, e irmã e assim por diante, que ela tem um outro papel também, que é caminhar junto com a outra parcela da humanidade, né? A parcela masculina. Ela não tinha noção do tamanho do que ela estava fazendo, mas intuitivamente ela foi trabalhando questões que ela própria foi colecionando ao longo da vida, né? Por fato de ser mulher ou por fato de ser negra. Então, no processo todo, ela conseguiu fazer com que meninos e meninas entendessem qual era o seu papel. Tá? E isso virou um projeto, uma política pública para o DF, para o Distrito Federal. Hoje ela trabalha no Distrito Federal, implantando esse projeto em várias escolas. E ela ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos do extinto Ministério, né, na época. E isso deu projeção nacional para ela. E aí, eu, produzindo o painel que vai contar essa história, né, vai contar esse projeto Mulheres Inspiradoras, eu faço sempre, eu coloco um box de um contraponto. Então, o contraponto que eu escolhi foi, obviamente, a violência contra a mulher. E aí eu me deparei com dados extremamente alarmantes, né? A cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil por ser mulher. Isso é um dado terrível. Né? E a cada minuto uma mulher está sendo espancada. Ela está sendo violada no seu direito básico, né? Muitas vezes não só com palavras, mas fisicamente. Então, dentro da BSGI, quando a gente se deparou com esse fato, a gente começou a trabalhar umas questões internas, né? Dentro do próprio núcleo feminino, para que a gente pudesse rediscutir. Por exemplo, em uma ocasião, estava lá vendo um evento infantil, e aí algumas crianças coreografaram um funk. E eu fiquei muito incomodada. Na época, eu me calei. E, quando eu vi a história da professora Gina, porque o que acendeu a lampadinha na cabeça dela foi um vídeo que ela viu no extinto Orkut de uma garota dançando funk com aquela roupinha e aquela música denegrindo e erotizando enfim, que a gente sabe que tem. E a criança não era assim, a criança era uma criança até tímida, uma menina boa aluna, assim, uma figura bacana, né? Ela queria ser vista, ela queria ser acolhida, ela queria ser amada. E aí o referencial que ela tinha era aquele, por isso que ela resolveu mudar o referencial, ressignificar o papel dessa mulher, né? Dar outras mulheres para ela admirar, que não aquela. E aí
isso acendeu uma luzinha para mim e pensei, eu preciso conversar, eu preciso trazer essa realidade e fazer com que a gente ressignifique também. Né? Há muitas mulheres que sofrem caladas. Mesmo dentro da BSG, a gente sabe que não é tudo flor. A gente também tem espinho para caramba. E esses espinhos a gente precisa expor. Por mais que doa, a gente precisa saber. Então, nós estamos desenvolvendo projetos. Estamos desenvolvendo projetos que é muito grande. Nós temos um contingente de 200 mil pessoas no Brasil inteiro, sabe? E mais da metade disso é mulher. Mais da metade, tá? Então, a gente tem um contingente enorme de pessoas que precisam. Muitas vezes elas não sabem disso, mas elas precisam. E a gente precisa alertar. Então, esse tipo de coisa que aconteceu nesse evento infantil não pode mais acontecer. Não é cercear, não é censurar, não. É conversar, sentar e conversar. Falar, mas o que vocês... E essa letra? O que vocês acham dessa letra? E essa roupa? Vocês acham que tem a ver com o universo de vocês? Eram crianças de 6 a 9 anos. Sabe? A gente adultizar, sei lá, fazer com que essas crianças pulem, saltem um degrau, não tem a ver. Né? Não é Xuxa também, porque Xuxa é aquela coisa que eu suporto. Mas outros referenciais. Né? Por exemplo, teve uma outra ocasião em que o colégio que meu filho estuda, porque eu não falei, né? A Organização Mundial tem um sistema SOCA de ensino. E o sistema SOCA de ensino envolve desde o ensino infantil, tá? Tem alguns países, tem Hong Kong, Tailândia, no Brasil. O Brasil tem o colégio, que vai do infantil até o ensino médio, e tem 2 universidades, que uma nos Estados Unidos e a outra no Japão. Né? E eu fiz uma pós no Japão, nessa universidade. Então, dentro do Colégio SOCA, foi feito uma apresentação lá dos alunos e tudo mais, e as crianças dançaram as canções infantis de vários países do mundo. Cada ano, né? Então, o infantil dançou lá uma dancinha da Itália, tá bonitinho demais. O outro dançou da África, o outro dançou do Japão, o outro dançou não sei de onde. Então, trabalhar as várias faces da criança no mundo. Achei maravilhoso isso. Incrível, incrível. Então, isso é trabalhar a infância, para mim. Botar a criança vestida com shortinho indecente, topzinho, dançando funk, ou aqueles K-popzinhos lá. Elas gostam, mas vamos mostrar outro referencial, vamos mostrar outras questões. Né? Na sua avaliação, então, a busca por essa equidade passa necessariamente pela infância e pela educação. Sim, porque essa geração vai herdar o mundo. A gente tem uma preocupação muito grande com as novas gerações. Exatamente por quê? Porque são elas que vão herdar esse planeta. Uhum. Se a gente não trabalhar essas, dá possibilidades que não só que a indústria cultural enfia, coloca e incute, né, forçosamente, a gente não está falhando como educador. Não que, se elas continuarem querendo ver esse tipo de coisa, fazer o quê? Mas o que a gente precisa fazer é dar outras possibilidades. Né? Então, com relação à questão feminina, é isso que a gente quer fazer. Discutir a condição feminina dentro dos núcleos de base. Sabe? Não é querer que a gente ultrapasse, mas é a realidade, cara. A gente ainda tem o salário menor. A gente tem dupla jornada de trabalho. Né? Eu sou mãe solteira, eu me divorciei já faz 17 anos, meu filho tinha 1 ano. Tá? Então, eu fui mãe, eu fui educadora, eu fui dona de casa, eu fui arrimo de família. Então, eu sei bem como é que é. E aí a gente continua sendo julgada pelos nossos dotes domésticos. Né? Que eu vou à minha casa e falo, nossa, essa mulher aí não presta, não serve para nada. É isso. Mônica, muito obrigado, mais uma vez, eu que agradeço. por sua contribuição. Com os trabalhos técnicos do Ricardo Tardelli, esta foi a edição estendida do 5LEG, podcast da cidadania. Não se esqueça de acompanhar nossos episódios do 5LEG todas as segundas-feiras no Spotify, no YouTube, no Anchor, no nosso site e na Rádio Dom Pedro. Um abraço e até a próxima. Este foi o 5LEG, o podcast de notícias da Câmara, uma produção do Departamento de Comunicação da Câmara de Indaiatuba.
5Lege. Notícias da Câmara de Indaiatuba em 5 minutos. Olá, você está em uma edição estendida do 6º episódio do 5Lege, o podcast de notícias da Câmara de Indaiatuba. Você confere agora a entrevista com a jornalista e arteterapeuta Mônica Kimura, que atua como assessora de comunicação da Associação Brasil SGI, da comunidade budista. Ela fala sobre os projetos que desenvolve dentro e fora da entidade. E começa explicando o que é a BSGI. A BSGI é uma organização religiosa budista. Segue os princípios filosóficos humanistas do budismo de Nichiren Daishonin. O Nichiren foi um Buda, foi um monge japonês do século XIII, que se for falar assim em poucas palavras, bem poucas, é o respeito máximo à dignidade da vida, em todas as suas manifestações. Daí a gente já fala tudo, a gente já fala de humanismo, a gente fala de